Baruch de Spinoza teria sido, ainda no século XVII, a primeira pessoa a se denominar um democrata. Para ele, a democracia é não só o melhor, mas também o mais natural de todos os regimes políticos. Mas por que o melhor? E acho que principalmente o que significa dizer que é o mais natural? Como um regime político pode ser natural? É o que nós veremos agora. Antes de começarmos, me diga, você já clicou nos botões que fazem o socialismo crescer? Então, por favor, clique no botãozinho vermelho e se inscreva na revolução. Aproveite e clica no joinha do like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo, da palavra e fortalece muito o trabalho que é feito, ok? Muito obrigado. Spinoza introduz essa discussão trazendo um cenário hipotético, dizendo que se fosse possível que o soberano, o governante, né? Vamos entender aqui o soberano por governante, se fosse possível que ele controlasse os pensamentos do povo e as coisas que o povo fala, as opiniões que as pessoas têm e que elas emitem, então esse soberano governaria com uma certa tranquilidade, sem muitos problemas, porque o justo seria aquilo que ele julga ser justo. Todas as opiniões seriam de apoio a ele, de consentimento às suas ações, às suas medidas, às suas escolhas, enquanto governante. Ele seria um governante, com 100% de bom e ótimo, né, naquelas pesquisas que a gente vê do IPEC. Porém, não é assim que as coisas acontecem. E nem seria possível que fosse dessa forma. Porque, Spinoza percebe, nenhum indivíduo consegue abandonar, deixar de lado o uso da razão que possui. Em outras palavras, o que Spinoza nos diz é que ninguém consegue de pensar por si. Né? Ninguém consegue abrir um vácuo em sua mente e deixar que um outro preencha esse espaço. Isso é impossível. E é impossível porque pensar livremente, fazer uso da razão, nos é um direito natural. Ou seja, isso faz parte da nossa natureza. Então, da mesma forma que nenhum soberano calvo consegue fazer com que pare de crescer cabelo na cabeça de um súdito e que comece a crescer cabelo na cabeça dele, né? Porque, enfim, são coisas naturais de cada um, de cada organismo, ele também não consegue fazer com que o povo deixe de pensar, pois isso também é natural de cada um, pensar por si só. E é a partir disso que Spinoza identifica, inclusive, o governo violento, porque é violento aquele governo que justamente tenta, então, controlar o pensamento de cada um, pois ele estaria violando um direito da pessoa, que é o direito natural. Nesse sentido, vai dizer Spinoza que um governo será mais violento ao negar ao indivíduo, a cada um, a liberdade de dizer e ensinar o que pensa. Ao contrário, um governo é moderado quando essa liberdade é concedida ao indivíduo. E aqui é importante notar que a violência, portanto, não é puramente física ou discursiva, né, com xingamentos,
com ofensas. Não, ela está associada também ao quão livre os indivíduos são para pensar e para opinar aquilo que pensam. Agora, essa liberdade para pensar e para opinar, ela tem consequências que precisam ser consideradas e pensadas. E aqui nós vamos destacar talvez as duas principais. Spinoza fala de várias. Bom, primeiro, ter liberdade para pensar como quer e para compartilhar o que pensa, né, as opiniões, não significa ter liberdade para agir como quer. Porque se cada um agir como pensa, a partir, né, do que cada um acha certo, dá para imaginar o que viveríamos, né, o caos que ao qual nós estaríamos submetidos. Então, Spinoza diz que seria impossível viver em paz se o indivíduo não houvesse renunciado a seu direito de agir conforme o decreto único de seu pensamento. Ou seja, se ele não agisse conforme o que ele acha certo. Então, o que temos aqui é que o indivíduo ele renuncia ao direito de agir segundo seu próprio decreto, não ao direito de pensar livremente e de se expressar. Até porque seria então impossível, pois isso é um direito natural e, portanto, inviolável. Ok? Em segundo lugar, o que fica evidente é que é preciso encontrar uma forma de que as pessoas possam, então, viver em sociedade, de modo que as questões que envolvem essa dinâmica social, elas sejam decididas de forma que atenda essas diferenças de pensamento e de opinião, e que não seja simplesmente a vontade do soberano, pois Spinoza entende que isso, ele não está interessado nessa forma de política, né? Então, como não dá para contar com a possibilidade de que todos vão pensar e querer a mesma coisa sempre, Spinoza entende que a melhor forma de lidar com isso, com essas diferenças de opiniões, é fazer com que a vontade da maioria prevaleça. Então, ele diz: como é impossível os homens pensarem todos do mesmo modo, concordaram que teria força de lei a opinião que obtivesse o maior número de votos. Um regime popularmente conhecido como democracia. E aqui chegamos ao porquê da democracia ser o mais natural dos regimes políticos. Porque apenas na democracia a opinião do povo terá valor de lei, terá peso para decidir efetivamente como serão as coisas. Ainda que um valor e um peso potenciais, né? Porque a pessoa ainda precisa formar a maioria. Mas é o único regime em que o povo participa das decisões do Estado. E daí vem a naturalidade do regime, já que o regime está de acordo com a nossa natureza, que tem a vontade e o anseio de querer governar e não ser governado. Nenhum de nós quer ser subordinado, quer ficar de fora das decisões e apenas obedecer àqueles que mandam. Mas ao contrário, nós queremos deliberar, nós queremos ter a nossa voz ouvida, nós queremos fazer parte das decisões que são tomadas.
E o único regime que torna isso possível, que torna possível que os homens governem, ao invés de apenas serem governados, que o povo governe, é a democracia. Então, só para dar um exemplo prático, a Erika Hilton e a Duda Salabert nunca fariam parte do corpo político do país se vivêssemos em uma monarquia ou em uma aristocracia. Isso só foi possível porque nós vivemos em uma democracia e nessa democracia, foi formada uma maioria de pessoas que conseguiu eleger ambas. E vocês podem ter certeza que o que a Hilton e a Salabert mais queriam era governar. Governar para lutar por várias das causas mais necessárias e urgentes no país. Governar e não continuar a ser governadas, sobretudo governadas por aqueles que as querem mortas. Governar como forma de lutar. Só a democracia permite. É claro que toda essa defesa da democracia abre uma série de discussões que no Brasil, inclusive, nós estamos familiarizados, inclusive sobre a liberdade de expressão, sobre as fragilidades da democracia, enfim, todos os assuntos que o Spinoza aborda, inclusive, né? Mas, por hoje, nós paramos por aqui. Caso haja interesse, eu posso gravar mais vídeos para dar sequência a este aqui, a essa discussão que se abre, certo? As minhas redes sociais estão todas na descrição. Sigam meus bons no Instagram e no Twitter. Não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, de se inscrever no canal. Isso é muito importante para ajudar o trabalho que é feito. O link do último vídeo está aparecendo aqui na tela em algum lugar, eu não sei onde. Clica e assista, caso você tenha interesse. Eu espero ver vocês na próxima. Um grande abraço, Sapere.